Muitas crianças hoje em dia têm duas famílias, a biológica, genealógica, e a real, aquela em que a criança está vivendo. É comum que muitas dessas crianças não consigam se achar e tenham o sentimento de estarem perdidas na nova família. Qualquer mudança, em tese, é estressante, mas mudar de família para qualquer criança é um grande estresse. Primeiro, porque ela tem um sentimento de culpa pela separação dos pais. E depois, porque a nova situação é complexa e a criança não tem certeza do seu papel e posicionamento na nova família. O momento de entrada na nova família é de crise e a recomposição familiar é um desequilíbrio, uma sobrecarga emocional que exige tempo, paciência, atenção e disponibilidade dos adultos para remover a carga de ansiedade que essa mudança provoca. Se para os adultos é um problema, para a criança é muito mais, até mesmo pela razão afetiva, por conta da mãe ou do pai que ficou para trás. É preciso levar em conta alguns fatores complicadores: a idade da criança, o sexo, a nova pessoa da família, os filhos que traz. Quando o grupo familiar é modificado, mudam muitas coisas. Há o aparecimento e o desaparecimento de adultos, de crianças, de referências, de histórias, de ambiente. E a criança ainda precisa suportar a perda da coesão anterior do seu grupo e o esforço para construir outra. Para as crianças é sempre mais difícil do que para os adultos, a começar pelo fato de que os adultos têm motivação para fazer a mudança e as crianças não compartilham esses motivos. É importante que se determine para a criança que a ordem genealógica é assegurada pelos pais. Marido e mulher separam-se, mas pai e mãe permanecem, não se separam. Os laços que marcam a origem da criança, seu lugar na sucessão das gerações e seus laços com os outros membros da família, devem ser preservados para dar segurança à criança. Ela tem o direito de saber que os laços biológicos não mudam nem podem mudar. Mas uma nova família vai acrescentar laços que também terão influência e importância para a criança. No entanto, uma criança submetida a vários pais e mães durante a sua curta vida pode ficar muito perdida e sofrer um trauma irreparável, principalmente na questão da identidade. Com as referências mudando constantemente, ela não tem tempo útil para adaptar-se, para entender e assimilar, para situar-se. Se na família original são as relações afetivas que predominam, na família recomposta, ela pode encontrar novas relações de afeto, mas a situação é mais complicada. Principalmente se a criança assume o papel de portadora das boas lembranças do casamento anterior. Quando, para piorar, cada um dos pais casa novamente, a criança vai precisar adaptar-se a dois novos núcleos, que podem ser muito diferentes um do outro, e geralmente são. Se as regras de disciplina e educação também forem muito diferentes nos dois núcleos, pior ainda. As relações afetivas são ainda mais delicadas para a criança, que psiquicamente já tem um grande trabalho a fazer. Precisa reconstruir novas relações mais individualizadas com pai e mãe depois da separação. E ainda deve criar laços com um novo personagem ou novos personagens das famílias, e eventualmente com os novos irmãos e irmãs. Se o casal está feliz e contente com o novo casamento, os filhos podem não estar. De qualquer forma, ficam sempre ansiosos quando as suas relações afetivas ficam alteradas. Quando a criança era para o pai e mãe o único centro de interesse e atenção, ela pode não aceitar a mudança de situação e manifestar muita agressividade para com a pessoa que, segundo o seu julgamento, veio perturbar a família. Nesse caso, é preciso contar com o tempo e a pessoa precisa agir com muita calma e compreensão. A criança suportará melhor as mudanças em sua vida afetiva e no seu dia a dia
se os pais já tiverem conversado muito com ela a respeito, antes mesmo de acontecer. Mesmo quando a criança é muito pequena, merece e precisa de explicações, porque ela está sempre muito próxima dos estados emocionais da família, principalmente dos pais. Além disso, é melhor que ela saiba o que a aguarda. Se vai mudar de casa, de escola, de amigos, se vai compartilhar seu quarto, se deve obedecer ao novo personagem que vai entrar em cena, dar-lhe mais atenção no momento da mudança, pode atenuar sua fantasia de abandono e permitir que ela se adapte a uma situação que é sempre frustrante e aflitiva. Assim como é importante que ela conheça com antecedência seu futuro novo pai ou a nova mãe e os futuros novos irmãos antes de irem morar juntos. De qualquer forma, a criança vai ser atingida. Mas se os pais mudam de parceiro com frequência, formando casais interessados apenas em viver o presente e com satisfação imediata, cuidado. Nenhum sentimento de grupo é estabelecido porque os laços são muito precários. Então não é de espantar que as crianças se sintam perdidas, inseguras, desamparadas e fiquem perturbadas, tornando-se problemáticas, rebeldes, difíceis, desajustadas. Segundo a socióloga Irene Terry, esta é a melhor maneira de atingir uma criança e de comprometer seu desenvolvimento emocional e o seu futuro. São poucas as crianças que conseguem sobreviver incólumes a tamanha agressão. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos. O que é a família monoparental? É aquela em que um ou mais filhos vivem só com a mãe ou só com o pai por opção, separação ou viuvez. Esse termo apareceu em 1975 nos Estados Unidos por conta da carga emocional e da conotação moral negativa que cercavam expressões como mãe solteira, pais separados e de uma sensação de vergonha verificada nas crianças nessa situação, o que fazia delas vítimas de bullying. Essas crianças, de modo geral, parecem destinadas a um futuro com muitos problemas, por conta da falta de uma imagem masculina ou feminina, o que em tese prejudica seu desenvolvimento afetivo e social, até mesmo da inteligência. Muitos casos de mau desenvolvimento, atraso escolar, distúrbio de comportamento e personalidade, delinquência e confusão sexual eram atribuídos à falta de um pai ou da mãe em casa. Ultimamente, essa situação passou a ser alvo de mais estudos e preocupação por parte dos psicólogos, psiquiatras e educadores. Parece que o mais importante é a afetividade e o tempo que o pai ou mãe dedicam ao seu filho ou filha. Há situações muito diferentes entre as famílias monoparentais. Uma delas é a família monoparental voluntária, por opção. Nem a mulher nem o homem querem uma vida em comum, mas querem ter filho. E a relação entre os pais pode até ser boa. Outra é por opção da viúva ou do viúvo que, por qualquer motivo, não quer assumir um novo casamento. Crianças nessa situação costumam idealizar o morto. Uma terceira ocorre quando o pai não reconhece o filho e a mãe decide levar a gravidez a termo e ter a criança. Mesmo que a paternidade seja confirmada por exame de DNA, o pai se recusa a fazer seu papel, a não ser aquele que a lei determina. E uma quarta possibilidade é a da mulher que engravida, mas nem sabe quem é o pai, e mesmo assim tem a criança. Essa não vai ter mesmo a possibilidade de, pelo menos, conhecer o pai. Ainda existe a família constituída por uma mulher solteira ou homem solteiro que decide adotar. A criança terá sempre curiosidade e atração pelos pais biológicos. Por último, existe a família de pais separados ou divorciados, mas vivos. Os filhos geralmente têm 2 casas e convivem com a possibilidade de participarem de famílias estendidas, quando a mãe, o pai ou os 2 casam novamente e têm até filhos.
O número de famílias monoparentais vem aumentando em toda parte, inclusive no Brasil. Em Nice, na França, há até um sindicato das famílias monoparentais. A maioria das famílias é chefiada por mulheres. Há pouca literatura a respeito, mas é consenso entre educadores e psicólogos que as crianças de famílias monoparentais precisam de apoio psicológico, assim como a maioria das mulheres, homens. Mesmo crianças que aparentemente não estão sofrendo com a situação, precisam desse apoio, até porque geralmente elas se sentem responsáveis pela separação dos pais. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Durante muito tempo, descasados e divorciados não ousaram casar novamente para, como se diz, refazer suas vidas, principalmente por constrangimento social e por conta dos preconceitos que as separações provocavam. Também havia o medo de errar de novo e das complicações sociais e legais que esses novos casamentos provocavam. Separados não podiam, por exemplo, receber a comunhão na Igreja Católica. E viver com os filhos dos outros não era uma tarefa fácil de assumir. Pior, um segundo fracasso trazia prejuízos nem sempre recuperáveis. Para todos, mas principalmente para as crianças. Hoje a família mudou com as mudanças na sociedade e mentalidade. Está mais permissiva, compreensiva e os casais se descasam e tornam casar com muito maior facilidade e sem despertar os velhos preconceitos e tabus. Antigamente, o que separava um casal era a morte. Na Idade Média, o casamento de um viúvo ou de uma viúva era um acontecimento perfeitamente normal, aceitável, sem crítica. Nos séculos XVI e XVII, chegaram a representar quase 40% dos casamentos, principalmente nos períodos de guerra, epidemia ou fome. A separação e o divórcio substituem a viuvez no século XX. A criança criada por um casal diferente do que a concebeu não é uma situação nova. Nova é a crescente frequência do fenômeno e principalmente o fato das crianças terem mais de um pai e uma mãe. No final dos anos 80, a metade dos casais separados ou divorciados casava novamente. Tanto ele quanto ela, e quando não casavam, iam viver juntos, sem contar com os que mantêm relacionamento afetivo e sexual, ficando cada um em sua casa para preservar a independência. As crianças, principalmente antes de atingirem a adolescência, raramente são ouvidas no processo de descasa e casa. Surgiu com isso uma situação curiosa, a dos casais em que ele ou ela pode dizer meus filhos, nossos filhos e os filhos dele ou dela em uma apresentação. E há casos em que uma nova separação provoca uma situação pelo menos estranha. A da criança que não quer ficar com a mãe ou pai biológico, preferindo continuar convivendo com a mãe ou pai não biológico. Essas separações e recasamentos ocorrem principalmente, e segundo as estatísticas, com pessoas entre 25 e 39 anos, principalmente pessoas com nível universitário. Outra curiosidade estatística, os primeiros casamentos estão durando cada vez menos e é mais frequente com casais que têm poucos filhos, um ou dois. Essa nova família coloca novos problemas práticos, jurídicos, econômicos e psicológicos, tanto para o adulto quanto para a criança. As palavras madrasta e padrasto caíram de uso quase por completo, possivelmente por conta do conteúdo pejorativo que sempre as acompanhou. Mas a língua ainda não encontrou um termo específico para as novas famílias. Ter palavras apropriadas permite que as pessoas se situem melhor. A mulher do papai não é uma boa maneira de referir-se à substituta da mãe. E talvez seja por isso que 9 entre 10 crianças nessa situação prefiram chamá-las ou referirem-se a ela pelo nome próprio.
Já não ocorre o mesmo em relação às crianças entre si. É comum que se refiram como meu irmão e minha irmã, mesmo sendo apenas meio-irmã ou meia-irmã, e até mesmo quando não há qualquer laço biológico entre si. A relação afetiva é que vai determinar a denominação. No nível jurídico, quase não há reconhecimento dos padrastos e madrastas. Aos olhos da lei, os novos pais e as novas mães permanecem estranhos uns aos outros. Padrastos e madrastas não têm autoridade sobre as crianças e também não se pode herdar por parte deles, a não ser com o pagamento de enormes impostos de sucessão. A Previdência Social, no entanto, impostos e serviços públicos podem fazer o reconhecimento. Mas no plano de relacionamento familiar começam as indagações e as questões judiciais. Quem deve garantir o sustento de quem? Quem pode interferir na educação das crianças? Quem pode ter um papel de disciplinador? Nas novas estruturas familiares, de repente entram pessoas que até recentemente não tinham coisa alguma a ver com a família original. E isso dificulta a vida das crianças, porque tanto quanto o laço biológico é simples, claro e evidente, o lado afetivo é, por definição, subjetivo, complicado e sempre meio confuso. A criança tem agora duas famílias, a biológica, genealógica, e a real, em que ela vive todos os dias. Por hoje é só, prometemos voltar. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.